E o Senhor falou muito forte nessa palavra no meu coração, porque o Senhor conhece todos os nossos tempos, todos os momentos, né? E graças a Deus que nós temos o Senhor. Em todo tempo, por maior gratidão que nós tenhamos por todas as coisas, a maior gratidão que nós temos que ter é por ter o Senhor Jesus conosco, né? Porque Ele é que nos mostra, que nos direciona, que nos capacita e vai dar a nossa vida um caminho, uma direção ao qual nós devemos seguir, né? Essa palavra, talvez ela fale mais comigo, né? Nesse momento ela fale mais comigo, mas eu acredito que ela também vai ser muito proveitosa para a casa de Deus, né? Para a obra do Senhor. Nós vivemos tantas situações que em vários momentos as nossas emoções são atingidas e lutamos para buscar uma mente saudável, né? Ou seja, estarmos de acordo ou termos a mente de Cristo, né? Porque a Bíblia nos orienta a nós termos a mente de Cristo. E se nós buscarmos entender como o Senhor, claro, nós somos seres humanos falhos, e talvez nós achemos que nós não podemos alcançar o nível de Deus, porque Deus é perfeito, né? Nós somos falhos, mas é possível nós conseguirmos pensar com a mente de Cristo, né? Raciocinar, buscar entender e ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Diante de tantas formas pelas quais podemos ser paralisados e não irmos em busca dos nossos sonhos, não alcançando tudo o que Deus tem para nós, nós encontramos o medo, né? Então, se eu der um título para essa palavra nessa noite, eu te perguntaria nessa noite: qual é o seu medo? Meu Deus! Qual é o medo que você tem? O que te faz ficar agitado, pensativo, sem dormir, preocupado? Qual é o medo que você tem nessa noite? Quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 20, Moisés vai dizer ao povo assim: não tenham medo dos relâmpagos e trovões do monte. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Então, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós não devemos ter medo, né? Não tenha medo, não tem mais. Essa palavra, ela é repetida na Bíblia mais de 300 vezes. Então, nós temos praticamente uma palavra dessa para cada dia do nosso ano, para que nós não tenhamos medo, né? Não vamos ter medo, não vamos temer nada que vier a acontecer na nossa vida. O medo tem o poder de nos paralisar. No espírito, ele busca nos afastar de Deus, né? Então, quando uma pessoa sente muito medo, ela automaticamente vai se distanciar de Deus, quando na verdade ela deveria se aproximar, né? Mas ela vai se distanciar de Deus porque o espírito dela tem medo, né? E ela não vai entender que o Criador é quem pode tirar esse medo, é no Criador que ela pode viver sem esse medo, né? Na alma, ele faz com que pensemos que Deus não nos aceitará por nossos defeitos e falhas. Então, o nosso coração, quando fala da nossa alma, né? O nosso coração, ele tem uma tendência a achar que nós somos falhos e que Deus não vai receber a nossa adoração, Deus não vai receber o nosso culto, Deus não vai receber a nossa oração. Em todo tempo, às vezes, a gente pode ficar pensando: ah, mas eu vou para a igreja, para que eu vou para a igreja? Ah, eu sou tão falho. Ah, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente quer que eu faça isso para Ele? Será que Deus realmente tem um interesse na minha vida, ou na minha alma, no meu coração, né? Ou na minha vida aqui na terra, que eu seja bem sucedido, que eu conquiste as coisas que Deus tem preparado para mim? Então, esse é o nosso pensamento. Nosso coração, ele é enganoso, né? E em muitos momentos, nós não podemos ouvir o nosso coração. Nós temos que buscar no Senhor o entendimento para dar um seguimento para a nossa vida. No físico, aparecem as reações do nosso corpo nos impedindo de agir. Quem aqui nunca teve medo e ficou com tremor? Ficou com o coração acelerado e sem saber
saber, não vou, faço, né? Isso tudo são reações que o medo vai trazer para as nossas vidas. A primeira quebra de relacionamento entre Deus e o homem foi causada pelo medo. Adão havia pecado quando desobedeceu ao Senhor e deu ouvidos a uma mulher, isso é fato. Mas foi o medo que fez com que ele se escondesse de Deus, tendo assim uma atitude de covardia e de fraqueza. No lugar de reconhecer o erro, Adão antes escondeu-se de Deus, né? Seria talvez mais bonito, não vou dizer que talvez Deus tomasse uma outra conduta, né? Mas o reconhecer dos nossos erros e das nossas atitudes talvez não vai nos livrar da consequência, mas nós vamos ter um coração calmo diante de Deus, vai nos trazer tranquilidade quando nós reconhecemos, né? Às vezes nós vivemos situações no nosso dia a dia que fica se buscando quem fez, quem foi, quem mexeu, quem fez aquilo, quando seria muito mais fácil a pessoa talvez chegar e falar: "Ó, fulano, foi eu fiz sem querer, me desculpe, eu não tinha essa intenção, eu não sabia que não podia", né? Mas às vezes a pessoa vai ficar ali deixando-se pensar que foi um mundo de pessoas, quando na verdade foi ela que fez algo errado e ela poderia ter assumido, né? O erro não vai nos deixar sem consequência, isso é fato, mas ele vai trazer para a gente uma tranquilidade quando a gente confessa, né? E fala que realmente foi a gente quem fez. Mas o que é o medo? A palavra medo, ela vem do latim metus, que significa perturbação, angústia diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja de origem real ou imaginária. O medo é uma emoção que causa receio, apreensão e uma sensação desagradável, né? Então, quando nós temos medo, nós sabemos que essa é a tendência nossa, de nós ficarmos preocupados, a gente não consegue dormir, a gente chora, a gente fica desorientado, a gente não sabe o que faz, né? Mas no Senhor a gente sabe que Deus pode trabalhar nas nossas vidas e retirar esse medo. Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial de vida, ele também nos força a reverenciar. Eu achei isso muito importante, né? Muito interessante para a gente. Ele nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas dos nossos temores. Além de nos paralisar, o medo nos faz de alguma forma adorar ou reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. O medo nos governa para o seu bem ou para o mal. Então, não é assim que acontece? Quando a gente está pensando numa situação que a gente tem um temor, né, preocupado com o que pode acontecer, a gente fica com aquilo ali na cabeça o tempo todo. E automaticamente a gente está reverenciando aquela situação ou aquela pessoa, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu estágio, né, para iniciar um trabalho em enfermagem, a gente tinha uma coordenadora que, né, ela assim, não batia bem comigo, e toda vez que a gente ia para o estágio, ela sempre, né, tinha um monte de gente, mas ela insistia em me perseguir, né, e aquilo era uma situação muito ruim. E então todos os dias que a gente chegava no estágio, que eu via ela, era aquele bloqueio. É como se naquele dia eu não fosse conseguir executar minhas tarefas, como se eu não fosse conseguir fazer nada. E eu me lembro que um dia, sem nos ensinar lá na prática, né? A gente tinha aprendido na escola, mas sem nos ensinar na prática, ela chegou e a gente estava um grupo de pessoas. Ela foi e falou assim: "Olha, tem uma bolsa de colostomia ali para trocar. Luciana, eu quero que você vá." E eu fui. Só que na prática, né? Ninguém tinha feito ainda na minha frente aquilo. E eu fui e falei com ela assim: "Mas você vai fazer primeiro para me aprender?" Ela falou: "Não, você que vai trocar." Eu falei: "Não, eu não vou trocar. Eu não vou trocar porque não é assim que funciona, né? Eu estou aqui para aprender, então eu preciso que alguém faça primeiro para depois eu fazer da segunda vez." Só que isso não foi legal.
tão bom que foi uma perseguição que no final teve um final muito feliz, né? Porque eles tinham 5 vagas ali e dentro de uma vaga daquele trabalho eu acabei ficando, né? Deus foi misericordioso. Mas o medo, ele tem esse poder de nos fazer reverenciar o nosso problema, aquela pessoa, enfim, né? Do ponto de vista bíblico, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas isso não significa que não teremos uma reação negativa a algo que nos causa pavor. Tanto que a ciência explica que o medo é uma forma comum de organização do cérebro, ou seja, nosso corpo é preparado para reagir com medo sobre situações que não são comuns, né? Agora, deixar que esse medo vire pavor, aí é outra história, né? É o que nós não podemos deixar que aconteça. Afinal, o medo natural ou desconhecido, ele é benéfico, mas quando passa a ser um estado de perturbação, que faz com que o indivíduo viva apreensivo e à espera de que algo ruim aconteça, isso é maléfico. Existe também o medo benéfico, né? Porque existem situações nas quais o medo nos coloca em estado de alerta e ficamos atentos ao que pode acontecer. E com isso, a gente vai evitar grandes tragédias, né? Uma criancinha, quando ela vai pôr o dedo ali, o que você fala para ela? Ó, cuidado, senão você vai tomar choque, né? Se ela ficar com medo, ela nunca vai colocar o dedo lá. Mas se ela não tiver medo, ela vai colocar o dedinho, vai tomar choque, mas depois ela não vai pôr o dedo de novo, né? Então, nesse sentido, o medo tem um certo benefício, né? Nós lemos nesse texto que o povo de Israel foi dominado pela incredulidade e desagradou ao Senhor, e prometeu que aquela geração jamais herdaria a terra prometida, com exceção de Josué, Caleb, a sua descendência, né? E aquelas crianças que seriam levadas como despojo. A terra era extensa, assim como os planos de Deus é para a nossa vida. Ah, se nós pudéssemos imaginar quais são os planos de Deus para nós. Quando você volta lá na sua infância e vem até os dias de hoje, você pode ver o quanto que Deus trabalhou nesse percurso, o que Deus fez na nossa vida e o quanto que Ele continuará fazendo, né? O Senhor tem grandes e maravilhosos projetos para a vida de cada um de nós. Contudo, é preciso crer e se esforçar para conquistá-lo e não ter medo. Me lembro, né, quando Deus me convidou para falar isso aqui nessa noite, eu já havia contado meu testemunho ali uma vez, né, no café da manhã, né? E eu lembro quando eu vim embora de novo aqui para Belo Horizonte, né, eu estava com uma criança de 10 meses no colo e um bebê, né, já crescendo na barriga, né, vim embora com, como diz o povo, com uma mão na frente e outra atrás e só a roupinha das crianças e sem trabalho, sem estudo, sem ter um pai para ajudar, né, e vamos embora, né. Meu pai foi lá e me viu naquela situação e falou: olha, minha filha, se você quiser voltar a sua casa, eu vou te receber da mesma maneira como eu sempre vi. E eu não pensei 2 vezes, né? Não pensei 2 vezes, eu peguei as minhas coisas e vim embora para Belo Horizonte, de volta, né? E as coisas não foram fáceis, né? Não foram fáceis, porque como é que se trabalha? Quando você tem uma criança pequenininha, a outra criança já na barriga, é praticamente impossível, né? Mas Deus tinha um propósito na minha vida, né? Eu entendi que Deus tinha esse propósito e que era necessário eu buscar qual era o propósito de Deus para mim, né? Viver sem ainda servir ao Senhor, eu vivia sem, eu ainda não servia o Senhor, né? Mas eu logo recebi o chamado de Deus para a salvação e para a obra de Deus, e graças a Deus que o Espírito Santo tocou no meu coração, me comoveu para ingressar no caminho do Senhor, né? E eu também não tive dificuldade em ouvir, porque eu também estava numa situação difícil, né? Eu não tinha por onde correr, era o Senhor e pronto, acabou, né? E o que eu quero dizer?
dizer essa noite? Que sem esforço a gente não chegará ao lugar de Deus. Sem renúncia a gente não vai realizar nada dos nossos sonhos e dos nossos projetos. E Deus foi colocando, encaminhando as coisas, encaminhando as pessoas, trazendo pessoas na minha vida com propósitos dele mesmo, né? E foi cuidando de mim e da minha família. Na semana passada eu estava em casa de manhã orando e o Senhor me levou lá na minha infância. Lá, assim, praticamente desde quando eu saí do ventre. E o Senhor foi trazendo aquelas pessoas que cuidaram de mim quando bebê, pessoas que foram cuidando de mim, lugares que eu morei, pessoas que foram chegando, que Deus foi acrescentando. E o Senhor foi trazendo aquilo e foi me trazendo um gozo, me trazendo uma sensação tão gostosa, né? E eu pude, e mostrou tantos detalhes do cuidado dele. Eu ainda não era serva, eu ainda não servia, eu não era filha. Mas desde o meu nascimento ele já foi preparando as coisas, preparando o caminho, até que eu chegasse na presença dele. E mesmo sem estar na presença dele, ele não me desamparou, ele cuidou de mim o tempo todo. Então é muito maravilhoso quando a gente vê isso, né? Ver o cuidado de Deus na nossa vida. Hoje eu estou aqui com 52 anos de idade, né? Estou fazendo uma faculdade, talvez quem olhe e fale, mas 52 anos? Para que você está fazendo uma faculdade agora? Não existe hora, não existe tempo, porque Deus tem um propósito na nossa vida, né? Eu renunciei, criei meus filhos, cuidei deles, e a hora chegou. A hora chegou e Deus me abençoou com isso. De maneira nenhuma eu vou deixar isso escapar das minhas mãos, né? Era um sonho antigo, mas tornou-se a realidade de hoje. Então o sonho que você tem, ele pode perdurar no seu coração muito tempo, até que Deus realize esse sonho, né? Então Deus, em nós, ele vai realizar todas as coisas. Então nós fiquemos, nessa noite eu quero convidar você a ficar no tempo de Deus, né? E tudo vai dar certo. Mas quando caminhamos tanto e de repente nós nos deparamos com medo, nos querendo frear, querendo fazer as coisas voltar para trás, querendo fazer as coisas não caminhar, não avançar, né? Querendo nos fazer desanimar, desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Então nós não podemos nos intimidar, né? Assim como o Senhor nos encoraja a levantar de manhã, a fazer o nosso afazeres, a cumprir com o nosso dia, nós também temos que ter esse desejo de não se intimidar diante das situações que surgem na nossa vida. E que Deus então venha trazer ao nosso coração sempre a certeza de que temos alguém que nos ampara, que nos dá coragem, quando achamos que não vamos conseguir. Não existe povo mais forte e mais alto do que o nosso Deus. As cidades são grandes, com muros que chegam até o céu, mas nada disso supera a grandeza e coragem que há em Deus. Não vamos nos desanimar, encorajemos o Senhor todos os dias. Ele é o Deus que tira todo o nosso medo. Então que nessa noite, em nome de Jesus, venha ser paralisado todo o medo que tiver sobre a nossa vida, toda ansiedade, toda falta de coragem para prosseguir, né? E alcançar tudo que Deus tem para nós. Porque o que vem de Deus é grande. A canção disse aqui: quão grande é o meu Deus, e quão grande também são as realizações que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então que nessa noite o Senhor venha nos dar fé, venha nos dar coragem, que nós saímos daqui bastante dispostos, e que nessa noite você pare um pouquinho e fale: Senhor, o meu desejo é esse, realiza ele, Senhor, na tua vontade. Saia daqui e coloca diante do Senhor o desejo